Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, 23 de novembro, segunda-feira, agora 21 horas e 35 minutos. Nós temos o patrocínio de JSP2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jsp2p.com.br. Visite o site para verificar aí a ampla lista aí de coins e tokens que estão aí disponíveis para negociação em peer-to-peer, ou seja, você negocia direto com alguém e eles são enviados para sua wallet, que podem estar numa exchange, mas aí você não detém as chaves privadas, ou pode ser para sua wallet num software que você tem instalado no seu computador, no seu celular, ou uma hard wallet, que é um dispositivo físico que vai armazenar essas chaves privadas que permitem então a movimentação, e aí você tem total controle então sobre as suas criptomoedas. Nosso título do podcast é Elevator Action, uma homenagem aí àquele clássico jogo de arcade, ou seja, dos antigos fliperamas. Os mais jovens talvez não saibam do que nós estamos falando, e a imagem, então, faz a lembrança disso, mas também sugere aí que a gente talvez pegue um elevador. Quem está acostumado com o jogo, quem esteve acostumado com o jogo, quem experimentou aí o Elevator Action, né? A gente foi muito feliz jogando ele. O elevador desce, tá? Então a gente está vendo algo parecido aqui. A notícia boa é que talvez ele pare, então, no primeiro andar abaixo. Então vamos dar uma olhada nos gráficos aqui, o que a gente tem. Bitcoin em Tether, na Exchange Binance, gráfico diário, nós estamos aí com a média móvel, aqui a gente mudou para Weighted Moving Average, né? A média móvel ponderada, 17K5, acho que a gente tinha comentado isso aí na última, mas em função da EMA, a gente está abandonando a EMA oficialmente agora pela WMA, Weighted Moving Average, porque ela tem um atraso menor. Como é isso? É em função da ponderação, tá? Já a gente tinha comentado no último, a gente está usando agora, nosso último podcast, né? Então nós estamos aqui com o segundo dia já encerrado, às 21 horas, agora 21h37, com o volume de baixa. Estamos no terceiro dia, então, aqui com uma leve baixa. A gente acredita que vem aqui uma visita à média móvel e depois a gente deve ter uma nova alta. Essa é a primeira opção. Vamos dar uma olhada em que outras opções a gente pode ter, né? Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. E aqui a gente poderia ter um recuo um pouco maior, a gente acha pouco provável, mas ainda assim possível. A gente poderia descer os 14K. Então, 17K5 no diário, 14K no semanal, no caso aí de um recuo, tá? A gente chama atenção aqui no gráfico semanal, a gente está com o MACD, o histograma em alta, a gente está aqui formando então aqui um pico no RSI mais elevado que o anterior, dentro do sobrecomprado, perfeitamente coerente com os preços. Então aqui a gente vê tranquilamente aqui uma possível continuidade que na tendência de alta, que não impede da gente ter um recuo, e a gente entende que um recuo até os 14K não alteraria a tendência de alta do gráfico semanal. Porém, no gráfico diário, aí aqui a gente vê com uma maior probabilidade um recuo aos 17K5, em função aqui desses ciclos que a gente está tendo. Vocês podem ver aqui praticamente o mesmo, então, duração, né? Aqui não tanto, mas aqui esse segundo, vamos fazer aqui no gráfico junto, né? Esse aqui não tanto, mas aqui o primeiro, segundo, então primeiro, segundo, e aqui a gente poderia estar com o terceiro ciclo de teste à média móvel. Então a gente poderia ter um recuo, por isso o elevador, até os 17K5, que é uma pequena queda em relação aos níveis atuais. Inclusive a gente já visitou aqui há pouco tempo, mas foi uma visita rápida aqui num candle intraday. A gente poderia ter mais uma a seguir, então quem sabe completando um dia para ter um fechamento de fato à média móvel, e aí a gente poderia ter oportunidade então de realizar uma nova alta, mas a gente não despreza sempre a possibilidade desse recuo continuar e se tornar então um pouco maior, tá? Talvez o mercado de ações dite o ritmo disso, tá? Então, a nossa leitura aqui, a gente já comentou no outro, até quando aguenta, que a gente achava que estava fazendo um topo, até agora a gente está absolutamente correto nisso, tá? Então a gente vê a continuidade de um pequeno recuo até os 17K5
resetando os indicadores, permitindo então novas altas. O que é isso? É trazer o RSI para uma região normal aqui, tá? Então vamos dar uma olhada nos nossos drivers, e aí a gente começa então com os endógenos, né? Ou melhor dizendo, que aqui a coin da Binance está fazendo aqui uma alta muito interessante, tá? Porém, ela não vem fazendo... Bom, ela está revisitando os mesmos níveis, né? Então aqui está coerente, tá? No gráfico de dia, a gente pode ter recuo aqui nela até os 29,1, que é aqui a média móvel ponderada também. O RSI ainda não atingindo sobrecomprado, mas perfeitamente coerente com a movimentação nos preços, tá? Aliás, um imitando o outro aqui. O histograma continua sugerindo alto e o volume aumentou aqui nos últimos dias. Vamos dar uma olhada aqui mais de perto. Nós estamos com bom volume, a gente deve continuar subindo. Isso aqui aponta para cima também, então, na Bitcoin, tá? Agora a gente também não pode esquecer que o BNB é uma altcoin, então ele atrasa a movimentação, mas ele dá as bases, tá? Uma reversão na Binance Coin, nesse momento, poderia indicar um fim de curso, então, para a Bitcoin, fazendo, então, um movimento semelhante a posteriori, tá? Nós estamos com 26 bi nas últimas 24 horas, a gente deu uma olhada nisso aí hoje, que é um recorde aí que a gente tem observado no volume de negociação na Binance, que torna extremamente relevante o comportamento da coin BNB. Vamos dar uma olhada então no gráfico semanal aqui, como é que ela se encontra. E aí o que a gente vê? Então, tendência de alta, evidentemente, mas aqui um pouco mais fraca. Então, para a semana, a gente vê uma fraqueza aqui no MACD, tá? E uma dificuldade então dele subir. E aqui o que a gente está vendo? A gente está começando a ver aqui um bearish divergence, onde é que a gente tem um pico no preço. Estamos ainda em alta, a gente não encerrou ele, né? Mas caso aqui ele interrompa a movimentação, nós estaríamos revisitando o pico nos preços, mas não no RSI. E isso é uma bearish divergence, e aí a gente poderia ter um recuo. Esse recuo, evidentemente, aqui poderia ser até os 28, tá? No gráfico semanal. E aí, perdidos 28, a gente pode ter uma reversão de tendência e aí sim cair no gráfico semanal. E isso pode prejudicar então a Bitcoin ali negociada, não só ali, mas principalmente ali dentre as maiores exchanges. Vamos dar uma olhada no SPX, SPX, tá? Que é o nosso favorito. A gente vai para os drivers exógenos e aqui a gente está no gráfico semanal. Olha o que a gente vê aqui, 3.450, um possível recuo com a média móvel. A gente está vendo aqui o dia hoje foi de leve alta, né, em Wall Street, início de semana. Mas o volume, então, que a gente está tendo aqui, ele na semana anterior, ele foi um volume não elevado, comparado com os que a gente teve aqui na queda, mas ele foi um volume levemente extraordinário. A gente conseguiu romper aqui na semana anterior, mas nós tivemos aqui uma movimentação muito pequena, tá? Vamos dar uma olhada no diário, talvez ele conte uma história um pouco melhor para a gente, um pouco mais recheado. A gente está fazendo teste na média, mas aqui tem um negócio interessante que eu queria mostrar para vocês, que é a média móvel de 200, tá? 200 dias. Olha que interessante, tá? A gente está tendo alguns ciclos aqui, esse ciclo aqui foi mais longo, tá? Mas olha que interessante, esse ciclo a gente poderia estar na metade dele aqui, tá? Então, iniciando a descendência. E aí que a gente se preocupa, não se preocupa, tá? Porque vamos combinar, cair até os 33, né? 3K3, 3300, né? 3300, não é algo de se assustar, mas isso aqui poderia colocar um fim na alta da Bitcoin. Então, a gente acredita que caso o SP500 aqui faça um recuo média móvel de 200, que tem sido testado aqui em alguns momentos, poderia estar a caminho de ser testado, que inicializaria ou iniciaria a descendência aqui dela, né? Ela pode arrastar junto a Bitcoin, tá? Então isso é uma coisa muito interessante, até porque aqui nos preços, vocês podem olhar aqui, nós ainda estamos ao topo, mas o RSI já iniciou aqui a queda e a gente está aqui com o MACD descendente, tá? Descendente, né? E aí a gente está no gráfico diário, então isso é
ao longo dessa semana a gente deve ter novos recuos, tá? Então a gente viu notícias ali de um possível... A gente acompanha o Zero Hedge, tá? Mas de um possível esforço de Wall Street para derrubar os mercados, para forçar o governo, então, a um auxílio, né? Auxílio aos hedge funds, claro, imagina, eles têm que fechar o ano bem, né? Então essa aqui é a nossa leitura. Então a gente está esperando sim uma queda maior, tá? E aí a gente entra aqui no DXY, que é o dólar index, aí a gente vê aqui a dificuldade aqui na média 200, até onde é que eles têm que subir. Vamos dar uma olhada aqui no semanal, a gente está vendo que ele está nivelado aqui no fundo, tá? E o que acontece? A gente fez um fundo aqui no DXY, mas não foi renovado no RSI. É uma leve, porque é muito pequena essa diferença aqui, uma leve bullish divergence, tá? Uma leve bullish divergence, porque a gente está bem rente ao fundo nos preços, mas já começou a se elevar levemente no RSI. Tá? E aqui a gente está com o MACD, o histograma com a Clive. Tá? Vamos dar uma olhada no gráfico semanal. E aí, aqui o que a gente vê é uma história muito parecida. Aqui a gente tem um divergence, então bullish divergence bem maior, porque a gente está ao fundo no semanal, mas no RSI já começou a subir. E aí a gente vê então o RSI subindo, quem sabe aqui em direção à média móvel, tá? Que aqui estaria aos 96. Então a gente poderia ter no gráfico semanal uma alta do DXY, do dólar index, até os 96, ele está atualmente ali 92,5, 92,8, então é exatamente, é o valor atual, 92,5, e isso traria para cima, então, o US 10Y, que é o yields dos títulos do governo americano, tá? E aí, nesse caso, nessa perspectiva, tá? Aí a gente pode subir aqui até os 1.5, que o gráfico fala 1.7, mas a gente vê 1.5, que é o valor que a gente achou, e para nossa alegria, o Jeff Gundlach falou que devia estar pelo menos em 1.5, ou deveria estar em 1.5 por uma das suas análises, pela outra em 2.5. Então, está de acordo aqui, pelo menos o fundo do Bond King, né, que é o Jeffrey Gundlach, né, excelente trader e investidor, então, do seu... Ele é o CEO do... Nossa, olha o CEO, não sei, né, mas do Double Line, que é o hedge fund dele. E então ele está com uma visão muito parecida que a gente. Nós estamos com a visão que fecha com a dele. A gente apontou aqui o 1.5, que seria o fundo dessa movimentação. Talvez outros motivos, evidentemente, né? Mas muito interessante que nós tivemos aí o mesmo valor mínimo aqui, ou para nós como alvo e para ele como mínimo dentro das suas estimativas. Muito interessante. Então essa aqui é a nossa leitura e, claro, para encerrar, a gente dá uma olhada no dólar aqui no Brasil, que é sempre aí uma guia importante. A gente vê aqui a média móvel de 200, mas a gente acha que isso aqui pro nosso dólar aqui não é lá o melhor indicador, então nós vamos voltar para 20. E aí a gente vê aqui, estamos abaixo aí da média móvel, o dólar aí lutando então para quebrar isso aí para cima. A gente estava aqui numa declive do MACD, a gente praticamente horizontalizou. Então teria, quem sabe, tem que aguardar um pouco mais, mas a tendência no dólar é baixista, olhando aqui para o gráfico, mas considerando os fundamentos, a gente vê ele ficando por aqui, subindo, quem sabe, aí aos 54,50, ficar levemente acima, tá? A gente já está num período aqui bastante grande, de várias semanas, que a gente está dentro dessa box aqui, tá? E essa box está estreitando. Então, o fundo aqui chegou em 4,9, depois ele subiu para 5,20, e agora ele está em 5,3. E o topo vem caindo aqui de 5,8 até 5,7. Então a gente vê aqui ele ficando nessa região 5,4, 5,6 nas próximas semanas, tá? O que seria isso até o final do ano? Essa é a nossa expectativa, salvos eventos outros. E aí a gente agradece a atenção, agradece a audiência. Até o nosso próximo podcast. Tchau.